Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa com o professor Ricardo Paes. Na aula de hoje falaremos sobre os elementos do poema. Mas antes, eu gostaria de parabenizar os alunos e as alunas que estão participando das aulas e que estão enviando suas atividades. Eu sei o quanto é difícil esse ensino à distância. E tenho acompanhado e compreendo o esforço de vocês nesse processo. Mas só com dedicação e com esse esforço é que nós venceremos. Ao mesmo tempo, eu gostaria de convidar aqueles alunos e aquelas alunas que ainda não estão participando das aulas, ou que estão participando de forma aleatória. Vejam bem, dediquem-se, façam as atividades, participem das aulas, porque o retorno à aula presencial, nós daremos continuidade aos assuntos, faremos revisões. Então, o que você está perdendo com essas aulas à distância vai ser difícil recuperar. Lembre-se que se você tivesse as aulas presenciais, você teria que dedicar pelo menos meio dia para esses estudos. Então não adianta procurar tantas desculpas para não participar das aulas. Ok? Bons estudos! Na aula de hoje veremos a combinação de elementos do poema como características do gênero. Para que você possa refletir e analisar o efeito de recursos expressivos do poema, a fim de ampliar o estudo dos elementos linguísticos. Quer dizer, nós vamos observar os elementos que compõem o poema. Então vamos estudar um pouco essa questão da estrutura, da produção, da formação, da construção do poema, certo? Bom, e o que é o poema? O poema é um gênero textual do campo literário caracterizado pelo trabalho apurado com as palavras e pelo uso de diferentes recursos de linguagem, como a organização das letras ou o formato do texto na página. Então você vai observar aí que o poema traz muito essa questão da linguagem, né? Esse recurso expressivo da linguagem, das palavras, trabalha muito a questão de figuras de linguagem, o sentido conotativo das palavras e, ao mesmo tempo, ele tem uma organização, né? Formato no texto. Então, você vai, a partir dessa aula, você vai compreendendo cada vez mais essa estrutura do poema, certo? Vai acrescentando mais conhecimento a respeito do poema. Veja agora as principais características do poema. A voz que fala no texto, chamada de eu lírico ou eu poético, pode expressar uma experiência real vivida pelo autor ou por outra pessoa. O eu lírico pode se expressar em primeira ou terceira pessoa. Cada grupo de versos de um poema constitui uma estrofe. Os poemas mais tradicionais exploram um número fixo de versos por estrofe. Outros organizam os versos em uma única estrofe ou criam estrofes com número de versos variado. A rima é um recurso importante para a sonoridade do poema, mas também podem ser explorados outros recursos para isso, como o uso de palavras com sons semelhantes, etc. Há poemas com versos sem rimas, chamado de versos brancos. Os poemas visuais exploram a disposição das palavras no papel, o formato das letras e cores diferenciadas na composição. Nesse caso aqui dos poemas visuais, um exemplo claro são os poemas concretos. Os haikais são poemas compostos de 3 versos, com temas ligados à natureza ou à percepção da passagem do tempo, e têm origem japonesa. Então, observamos aqui algumas características ou as principais características do poema. Veremos agora os elementos que compõem o poema. Verso. Como já sabemos, é cada linha do poema. É uma unidade rítmica. Na formação do verso, nós temos ritmo,
que é o elemento responsável pela melodia do verso, por essa unidade rítmica. O metro, que é a medida do verso, é a quantidade de sílabas poéticas. Metrificação é a contagem das sílabas dos versos ou sílabas poéticas. Ela é diferente da contagem das sílabas gramaticais. Essa contagem, ela exige alguns cuidados. Os principais são contar as sílabas poéticas até a última sílaba tônica apenas. E a outra é observar quando uma palavra termina por vogal e é seguida de outra ou outras vogais. E o encadeamento é um termo sintático de um verso anterior que continua no verso seguinte, de maneira que o verso só termina no verso seguinte. Então, assim, nós temos aí metro, metrificação, encadeamento, são assuntos que nós veremos mais adiante, talvez até em um outro ano, né, no 9º ano, e não exatamente no 8º. O 8º vocês vão ter uma visão mais geral. A questão específica, os detalhes, tudo bem? Observe agora os tipos de versos. Os versos são classificados de acordo com o número de sílabas poéticas que possuem. Então veja na tabela ao lado que, de acordo com o número de sílabas, nós temos a classificação desses versos. Lembrando que essa divisão silábica, ela não é relacionada à divisão gramatical. É uma divisão mais de maneira auditiva, certo? Em relação à classificação dos versos, nós temos também o verso livre. É aquele que não obedece a nenhuma exigência métrica, apesar de ter o seu ritmo. Então, observe que o verso livre, ele não apresenta um número regular de sílabas poéticas, como nós vimos na tabela anterior. Ele tem mais essa liberdade, embora ele tenha o seu ritmo, mas ele não apresenta essa exigência métrica, certo? Temos também o refrão ou o estribilho. Refrão é o verso ou conjunto de versos que se repete ao final de cada estrofe. É muito comum você encontrar refrão nas músicas. Por exemplo, se você se recorda, o rap junto e misturado de MV Bill, nós tínhamos esse refrão. Né? Então, tínhamos essa parte aí que sempre se repetia. Então, é muito comum você encontrar refrão nas músicas. Ok? Estrofe, como já vimos, é cada conjunto de verso ou de versos. Então, observe aí nos tipos de estrofes. As estrofes se classificam de acordo com o número de versos que possuem. Então, se os versos se classificam de acordo com as sílabas, as estrofes se classificam de acordo com os versos. Então, nós temos a estrofe que ela pode ter apenas um verso, 2, 3 e assim sucessivamente. Certo? Então, cada uma recebe uma classificação. Tudo bem? Rima. A rima é a identidade ou semelhança de sons que ocorre principalmente no final dos versos. É o nome que se dá à igualdade de sons nas sílabas poéticas. Na poesia, as rimas se caracterizam pela repetição de sons no final de 2 ou mais versos, conferindo musicalidade ao poema. Então, nós teremos nos próximos slides os tipos de rimas. As rimas são classificadas quanto às combinações, à posição do acento tônico, à coincidência de sons e ao valor. Então, veremos a seguir essas classificações com alguns exemplos, ok? Veremos agora a classificação das rimas quanto às combinações. Então, nós temos as rimas emparelhadas ou paralelas. Rimam-se versos em pares 2 a 2, no esquema AA-BB. O primeiro verso rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto, o quinto rima com o sexto e assim sucessivamente.
Então você vai observar nessa ordenação, nesse encadeamento aí das rimas, certo? Nós temos os exemplos e acompanhando os esquemas, porque aí você vai ter tempo de ler, analisar essa sequência aí, essa combinação das rimas, essa ordenação das rimas. Rimas alternadas ou cruzadas. Rimam-se versos que se alternam, AB, AB. O primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Então, veja aí os exemplos, certo? Temos rimas interpoladas ou opostas. Rimam-se versos intercalados com outras rimas, AB, BA. Quando as rimas se opõem, o primeiro verso rima com o quarto, o segundo rima com o terceiro. Então, veja nos esquemas, né, que nós temos aí. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Então, observe que a primeira está rimando com a quarta, a segunda com a terceira, certo? Rimas mistas ou misturadas. Rimam-se versos que não obedecem a esquemas fixos. Então, nós temos aí também essa rimas mistas e misturadas. Então, não obedece um esquema fixo. Temos agora a classificação quanto à posição do acento tônico. Rimas agudas ou masculinas. Rimam-se as palavras oxítonas ou monossílabos tônicos. Rimas graves ou femininas. Rimam-se palavras paroxítonas. Rimas esdrúxulas. Rimam-se palavras proparoxítonas. Então, observem detalhadamente como cada rima ela vai adquirindo uma classificação. A classificação quanto à coincidência de sons. Nós temos rima perfeita, soante ou consoante. A correspondência total de sons, havendo repetição tanto dos sons vocálicos como dos sons consonantais. Rima imperfeita, toante ou assoante. Não há correspondência completa de sons. Rima toante ou assoante, há apenas a repetição de sons vocálicos. Então, nós temos ali um exemplo. Boca moça, pálida lágrima, plântano, cálamo. Rima alterante, há apenas a repetição de sons consonantais. Fez, faz, lata, luto, medo, moda. Então, são minúcias, né? Essa questão de você analisar as rimas precisa de um estudo bem mais detalhado, mais apurado, mas para que você observe como existem essas classificações nas rimas. Né? Então, são várias classificações, cada uma corresponde a elementos distintos, certo? Classificação quanto ao valor. Rimas pobres. São muito frequentes e ocorrem geralmente com palavras da mesma classe gramatical. Rimas ricas ocorrem com palavras de classes gramaticais diferentes. Rimas raras são obtidas entre palavras de muito poucas rimas possíveis. Rimas preciosas são rimas artificiais, aparecem com pouquíssima frequência. As rimas preciosas são aquelas quando as palavras que rimam possuem terminações incomuns, pouco utilizadas como combinações entre verbos e pronomes, por exemplo. Verso branco é a denominação do verso que não possui rima. Então, nós temos o poema que não possui rima. São denominados de verso branco. Por fim, temos a classificação das rimas quanto à posição no verso. Então, rima externa ocorre no fim do verso. Rima interna ou coroada ocorre no interior do verso. Rimas encadeadas
ocorre quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto e com o sexto, o quinto com o sétimo e o nono, e assim por diante. Ou quando as palavras que rimam se situam no fim de um verso e no início ou meio do outro. Observe que em relação à classificação das rimas, nós temos uma variedade, né? São várias maneiras de analisar essa posição das rimas. Então, de acordo com os critérios, você vai analisando essa classificação. Então, é bom vocês depois observarem os detalhes, acompanhar os exemplos e ver também trechos dos poemas para ir descobrindo e percebendo essas classificações. Outra questão é, quando nós lemos um poema, temos que ter em mente que mesmo que ele não tenha uma pontuação ao final de cada verso, nós temos que ter essa consciência que ali ele pode ter uma pontuação implícita. Ou seja, você vai fazer a leitura, não quer dizer que em todo verso você tem que parar. Você pode seguir e adiante. Então, não é que todo final do verso é uma pausa. Por isso que muitas vezes fica até difícil essa questão da leitura de um verso, de um poema, porque você para e é como se faltasse esse encadeamento, né? essa sequência. E fica um pouquinho até incompreensível, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Bom, chegamos nas atividades referentes à aula de hoje. O importante é que você leia e reflita um pouco mais sobre a rima, observando no texto poético como as palavras são pronunciadas. Então, nós temos ao lado um poema. Vocês vão ler e, em seguida, responder as questões. A sexta questão é para você criar um poema com apenas uma estrofe de 4 versos, apresentando rimas alternadas AB, AB, e discorrendo sobre o tema, isto é, falando sobre o tema aulas em casa. A proposta é construir um poema coletivo. Então, à medida que os alunos forem enviando, eu vou juntando cada estrofe e nós vamos formar um poema coletivo e divulgar aqui no blog, certo? Se tiverem dúvida a respeito das rimas alternadas, voltem ao slide referente à classificação das rimas quanto às combinações. Certo, pessoal? Caprichem na atividade. Obrigado. Temos aqui as referências do material que vocês também podem pesquisar. Finalizando, temos um poema visual. Melhor dizendo, um poema concreto de Fábio Bahia, Ampulheta da Vida. Tenham todos uma ótima semana, façam as atividades, fiquem com Deus e até a próxima.